gravando essa aula, né, para registro, né, e eventualmente alguém que tenha, que queira fazer o curso, né, esteja com alguma dificuldade para assistir nesse momento, poder assistir depois, tá bem? Claro que o curso é importante que as pessoas façam, porque a gente pode fazer essa interação aqui, né, e conversar, tá bem, diretamente. Aqui no chat, o Unicélio Silva diz que é educomunicador e analista ambiental do Prêmio Fogo do IBAMA, de Brasília. Olha aí, Leonardo, um colega de Brasília, do Prêmio Fogo. Legal, Unicélio. E a Camila diz, sim, as brigadas estão sendo necessárias nos municípios, justamente por conta do número de incêndios nesse segundo semestre do ano, né? É muito importante a participação da população, e isso é uma das coisas que a gente está aqui conversando nesse nosso curso, né? Eu vou passar a palavra aqui para o Adalberto, não sei se ele já está aí disponível, né? Já está no ponto para começar. Ou sim, faz um tempo já, estou aguardando. Ótimo, beleza. Essas notícias sobre incêndios, elas nos levam a uma reflexão, né? E é importante que a gente faça essa reflexão sobre sobre o imprevisível, né? Sobre aquilo que acontece. Certamente cada um de nós aqui já viveu situações ou conhece alguém que já passou por alguma situação dessa de incêndio e como isso é devastador, né? Não só para o ambiente, mas também muitas vezes para as pessoas que estão envolvidas na produção no campo e assim por diante. E nós vamos aqui um pouco voltar a falar sobre isso, mas eu vou aqui passar a palavra para o Adalberto, né, e deixá-lo fazer a sua aula aí. Boa noite, né, pessoal? Boa noite a todos. Meu nome é Adalberto Alencar, educador, professor, consultor. E para quem não me conhece, não teve aqui na aula anterior, eu já trabalho com isso há um bom tempo, com agricultura familiar, já tem algumas décadas. E nós vamos passar um pouco pela apresentação que nós temos aí. Eu queria que o Rafael me ajudasse. Uhum. E nós teremos mais 2 módulos, né? E esse material está disponível com o Rafael, está em PowerPoint, ele pode disponibilizar. É um material denso, longo, e ele serve. Eu não sei se é o modo da apresentação aqui, ficou melhor. Não, esse é outro, Rafael. Né, você me mandou? Não sei, porque aí tem primeiro encontro de agricultura urbana. Sobre o sistema É isso. agroalimentar, é porque ele mandou esse mesmo. Pode passar, saindo do título, a gente pode passar. Adiante? Pode passar, Rafael. Não está passando, não, aqui. Sério? Sério. Ups. Pensar de novo. É esse, não é? Não, eu não sei para que módulo ele foi agora, não, Rafael, porque. É Exato. esse? Esse aqui. É, Tá, ótimo. mas eu não sei na sequência da apresentação, ó, você tem que voltar para o início. Ih, O Nisso estava aqui. oi, meu amigo, o Joia? Aí, isso aqui é o primeiro slide. Peraí, só um minutinho, Vitor, peraí. Vamos lá? Está no primeiro slide? Tá vendo aí? Estou vendo. Certo, Tô pronto. vendo. Então, esse material está com o Rafael, ele pode disponibilizar para vocês, tá certo? Ele é bem amplo e pode ser que vocês tenham utilidade para ele no trabalho, ou na assistência técnica, nos projetos que vocês queiram fazer, ou simplesmente para estudar e dar uma passada. Pode passar, Rafael, para a próxima. Biodiversidade e serviços ecossistêmicos, né? Para vocês terem uma ideia, a biosfera, que a gente lembra aqueles que estudaram, tiveram a oportunidade de estudar, a biosfera, que é onde o sistema terrestre, onde tem vida, ela não tem mais de que 20 quilômetros de
de largura, alguns dizem 27. 27 quilômetros, tá certo? Tinha até pega aqui para não dar um equívoco sobre isso. E isso mostra como é tênue a vida, como é toda a nossa capacidade de habitar o planeta está nessa pequena camada de vida de milhares de anos, né? Então, se a gente cuidar bem disso, as futuras gerações vão poder desfrutar um pouco dessa fabulosa biosfera do que ela nos dá. Exatamente, 20 quilômetros, né? Se a gente pensar que daqui para a Serra da Ibiapaba é quase 400 quilômetros, 20 quilômetros é quase aqui de onde eu estou morando, na Messejana, para Caucaia, um pouquinho menos, né? Então, 20 quilômetros não é nada. Toda a vida na Terra, na parte mais larga, 20 quilômetros, em torno de todo o globo terrestre. Tá certo? E aí você tem uma biodiversidade marinha, você tem uma biodiversidade dos territórios, tá certo? E os ecossistemas. Pode passar, Rafael. Aqui são os serviços que a natureza nos oferece, né? A natureza nos oferece ar, bom ar para que a gente respire, tá certo? Que está bastante comprometido hoje, principalmente nas regiões urbanas. Para vocês terem uma ideia, hoje morre mais gente por causa das doenças respiratórias em cidades de que por arma de fogo no Brasil. Morrem milhares de pessoas todos os anos decorrente da má qualidade do ar, tá certo? E como nós estamos todos interligados nesse planeta azul, verde, maravilhoso, nós, em Fortaleza, em parte do Ceará, estamos respirando, isso está ficando cada dia mais normalizado, as queimadas que ocorrem na Amazônia. Os ventos vão trazendo um pouco dessas queimadas para o Ceará, para a capital, e a gente passa a respirar um pouco isso, tá certo? Então, a natureza nos oferece água, não existe uma fábrica de água, toda a água que nós disponibilizamos no planeta é um serviço que a natureza nos oferece. Ela nos oferece biomassa, madeira, fibra. Difícil viver sem essas fibras. Eu estou aqui na mesa de casa, eu tenho uma mesa de madeira, uma cadeira de madeira, uma moldura de um quadro que tem aqui que é de madeira. Eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros aqui, tendo como base de apoio para o telefone. Isso é madeira, é fibra, é papel, né? Eu estou com a castanha de caju aqui, tá certo? Aqui da região metropolitana de Fortaleza. Isso é um serviço que a natureza nos oferece, e são os alimentos. Os alimentos, em torno de 60%, são polinizados por insetos naturais. Então, já tem parte do sistema agrícola que está ameaçado devido à morte dos polinizadores. Ele regula clima, a natureza nos ajuda a regular clima, que é fundamental para a vida humana, para a pele humana, para a respiração humana. Os humanos se desenvolveram, em média, entre temperaturas que são mais ou menos estáveis, né? Isso possibilita o estabelecimento em territórios da vida humana. Onde é muito frio e muito quente, a vida humana se torna impossível. O custo-benefício é muito alto. E aí você tem um agravamento de uma série de fragilidades e de doenças. E os cientistas já estão prevendo que, devido ao aquecimento global, alguns territórios pelo planeta vão ficar inabitáveis, não vão ficar propícios mais à vida humana, porque a temperatura média vai ficar insalubre para a vida humana. E que anteriormente
antes da destruição da biodiversidade local e do processo de mudança climática, eram territórios habitáveis. Então, a natureza é a grande provedora daquilo que é fundamental para a vida humana: água, ar e alimento, por exemplo. E agora, com o aquecimento médio da temperatura e a variação climática, nós teremos mais, infelizmente, mais territórios propícios no semiárido, na caatinga, a incêndios. Os incêndios ficarão mais frequentes nos próximos anos, tá certo? Porque você vai ter uma temperatura do aumento do solo e da atmosfera, tá certo? Ligada um pouco a desmatamento, isso vai criando condições para que o risco de incêndios e de acidentes aumente. E o que é que ocorre? Essa história dos sistemas resilientes, os sistemas socioecológicos, ele inclui os humanos. E nos territórios, as comunidades foram perdendo a capacidade de vida comunitária. Eu moro aqui num apartamento, tem 14 andares, e praticamente ninguém sabe o nome do vizinho, de quem mora no andar embaixo, de quem mora no andar de cima. Poucas vezes a gente se encontra no elevador, às vezes na garagem do estacionamento. Então, a vida comunitária, ela foi mais e mais diminuindo. E os governos, devido a uma série de questões, eles são incapazes hoje de enfrentar esses agravamentos climáticos. É só ver o que ocorreu no Rio Grande do Sul e a impotência dos governos municipais, estaduais e federais de atenderem de forma rápida e urgente essas emergências climáticas que passam a acontecer mais e mais e mais, por infraestrutura de logística, por infraestrutura de pessoal. E aí a participação e a resiliência e a vida comunitária, ela é de fundamental importância. E aí é que você vê que isso se vem perdendo ao longo dos anos, a capacidade de organização social, ou em áreas urbanas, ou em áreas rurais. A vida se tornou mais e mais individual, cada família vivendo sua própria vida, tá certo? Pode passar, Rafael. Rafael? Passou? Passou. Aqui Certo. nesse quadro mostra um ciclo do que a natureza nos oferece. Se você abrir a sua despensa, o seu armário, ou abrir sua geladeira, você vai ver esse ciclo, tá certo? Que leva até a indústria, até o prato da comida. O seu capital natural é que oferece tudo que nós chamamos da agroindústria alimentar, né? Então, se você pensar um alimento, a gente até pediu a alguns participantes da aula passada que trouxessem a memória de um alimento que refletisse um pouco a sua infância, o seu passado, seus ancestrais, né? E se você pegar, por exemplo, o milho, ele é de origem ali mexicana, né? Ultimamente, a presidente do México, que é uma mulher, ela fez uma entrevista com os milhos milenares, crioulos, né, do México, daquela região. A batata, que perversamente a gente chama de batata inglesa no Brasil, é o único país do mundo que chama a batata de batata inglesa, né? Ela não tem nada de inglês, ela tem a sua origem ali no Peru, na Bolívia, naquela região. E no Peru nós temos um centro de sementes de batata que detém mais de 3.000 variedades de batata, de origem da América Latina, do Peru, da Bolívia, etc. 3.000. Isso mostra a força desse alimento, né? Dessa capacidade da relação com a natureza, né?
alimentos fundamentais. O tomate, ou os tomates, né, se espalhou pelo mundo a partir também das Américas, né? Quando o tomate chegou na Inglaterra, ele valia mais do que o ouro. Quem cozinha, eu tive restaurante, sou cozinheiro, trabalho com gastronomia, gosto muito de cozinhar. Pesquiso, inclusive, essa história do alimento, da gastronomia. E o tomate é uma coisa maravilhosa, né? Difícil você cozinhar sem tomate, tá certo? E isso mostra esse ciclo, né? Mas pode ser o atum, ou pode ser o pargo, né? Ou pode ser uma tilápia de cativeiro, né? E esse ciclo do capital natural, daquilo que a natureza nos oferece, porque parece que é a indústria que produz o alimento, o agroindústria, e não é. É a natureza. Quando essa base da natureza está ameaçada ou destruída, como é o caso da desertificação da caatinga, onde desertifica, você perde a capacidade de produzir alimentos. As condições que a natureza criou, você perde a capacidade de produzir alimentos. E aquilo que a gente discutiu na aula passada. Os cientistas estão nos dizendo que na caatinga a temperatura do solo vai aumentar, a temperatura do ar vai aumentar e vai ficar difícil de produzir alimentos. Tem um maluco desse que passa com o carro assim. Então, você vai perdendo capacidade de produzir alimentos. E você passa a ser importador de alimentos. E o dinheiro resolve em parte, mas não resolve tudo. Porque você pode ficar frágil por depender de importação. O Ceará é um grande importador de alimentos. E isso coloca o estado do Ceará numa fragilidade muito grande. Quando o processo inflacionário cresce, quando o preço do alimento, né, com a qualidade do alimento, você perde o controle da qualidade, você não está produzindo mais, você perde o controle da qualidade desse produto. E a questão mais simbólica para nós, assim, do ponto de vista cultural, ontem eu fiz um cuscuz bom aqui em casa, e um cuscuz não transgênico, né, que é muito pouco existente, porque hoje 100% da massa de milho que é vendida no Ceará, ela vem de fora e ela é transgênica, do agronegócio principalmente, tá certo? E ela está presente nas festas populares, nos movimentos, em algumas agroindústrias, a agricultura familiar, ele está presente, nas festas juninas ele está presente, mas hoje são as multinacionais que detêm a produção disso. O Brasil chega a importar milho para a sua indústria de animais, né? E isso mostra um pouco dessa fragilidade. Quando você deixa de produzir feijão, passa a importar feijão. Quando você deixa de produzir milho, você passa... E a organização social para isso. Pode passar, tá? Aqui o ciclo do ciclo quando você produz alimentos, daquilo que é positivo, daquilo que é negativo. Dificilmente na vida tem uma coisa que seja só positivo. E eu estava numa discussão e que a gente mostra, por exemplo, com essa história do carbono, e que a gente mostra como a agroecologia, por exemplo, nós trabalhamos com produtores agroecológicos há muitos anos. Tem um microfone vazando aí, Rafael. E, e, e a agroecologia, por exemplo, as hortaliças, orgânicas, elas têm um impacto negativo no que significa a emissão de carbono, ou seja, uma horta orgânica da agricultura familiar certificada, ela tem uma conta negativa em relação ao carbono, porque ela aquece o planeta quando tem fuga de carbono dessa horta agroecológica. Certo? É um problema que a agroecologia terá que resolver
essa conta negativa. Ela é emissora de carbono. Isso ocorre porque ela usa muito esterco animal. E cada vez, quanto mais esterco animal tu usa, mais a tua conta de carbono ela aumenta, mesmo quando você transforma isso em composto. Então, você tem que ter forma de reduzir esse processo, né? Diferentemente da agrofloresta, diferentemente dos cafés, ali daquele território do maciço do Baturité, ou cacau na Bahia, ou a produção de laranja lá do São Benedito, no meio do Top, que é uma laranja, ou do Mulugu, das tangerinas de floresta, elas são carbono mais, porque elas têm uma floresta, uma agrofloresta, tem árvores que sequestram esse carbono e praticamente não usam esterco, nenhuma base de esterco animal, né? Então, esse ciclo aqui mostra, vocês podem olhar isso depois, quem tiver interesse, daquilo que é produzido. Às vezes você tem um sistema agrícola, gera emprego, gera renda, gera salário, mas ele usa uma adubação química. Você aumenta a tua produtividade quando tu usa o trator. Pode aumentar a tua produtividade, mas tu passa a usar diesel. E à medida que tu usa diesel, tu compra diesel de uma multinacional, tá certo? E você passa a ter essa dependência e tua conta de carbono aumenta e tu aquece mais o planeta, tá certo? Tem um gasto de manutenção, mas tu tem um aumento de produtividade pelo menos por alguns anos, tá certo? Isso facilita a vida dos produtores. Então, os aspectos negativos e positivos de um sistema agrícola. Às vezes você tem um sistema agrícola que tem produtividade pouca, ele é agroecológico, ele produz pouco por hectare, mas o produtor, a produtora gasta pouco, ela não compra adubo de fora, não compra agrotóxico, não danifica os rios, não danifica a saúde humana, e a conta dele econômica é equilibrada, então ele dificilmente quebra, mas ele tem uma produtividade menor, e essa produtividade menor às vezes afeta a economia da família, ela tem que se virar com outras atividades para compensar essa pouca produtividade em alguma atividade agrícola. Pode passar, Rafael. Pode passar, que é a parte de texto. Isso aí vocês podem olhar depois, quem tiver também pode passar. Aqui é interessante, ó. Aqui está ligado a essas contas econômicas e ambientais. Durante muitos anos, e ainda alguns economistas, e até dos movimentos sociais, e até gente que trabalha com economia solidária ou economia popular, mantém uma ficção que vem do sistema liberal, ou neoliberal, e a economia ela é uma coisa descolada da biosfera, do capital natural, da natureza. A economia ela é uma conta estritamente matemática, entrada e saída, custo, valor de venda, valor de troca, despesa. Inclusive tem uns custos bem práticos, às vezes, que o Sebrae dá e outras assessorias, o Senar, que está relacionada com isso, para associações e cooperativas. Tem muitos planos de negócios que são elaborados, tá certo, por consultores e organizações que levam em conta essa mera conta, vamos dizer assim, matemática de custos, e os custos que estão relacionados a compra um insumo, compra uma máquina, mão de obra, preço da embalagem, preço da energia, quanto é que esse produto vai custar, um acúmulo de capital para cooperativa ou para associação, certo? Vocês estão me ouvindo que entrou uma chamada aqui atrapalhando? Alô? Estamos ouvindo. Alô? Então, aqui, por exemplo, ó, olha o que é que a natureza aí nos dá. Ela dá nos alimentos, da madeira, da fibra, né? Ela dá recreação, a gente pode ir para uma lagoa, pode caminhar na mata, pode ir para a beira da praia. Ela lhe dá valor científico, as pesquisas científicas em relação à natureza, um valor educacional, né? Beleza cênica, um pôr do sol. Hoje tinha uma lua aqui em Fortaleza, pelo Ceará deve estar, uma lua assim maravilhosa, lua cheia. Essa beleza cênica, né? Um pôr do sol no mar, né? Uma vista na serra, uma noite na Caatinga, né? E os poetas, como Luiz Gonzaga e outros, Patativa do Assaré, Humberto Teixeira, entre outros e outras, ou Raquel de Queiroz, falam dessa beleza do sertão, né? Do chão de estrelas, né?
essa beleza cênica que a natureza, paisagem, né, que ela consegue nos oferecer, né? Mas ela também ajuda na regulação do clima. Então, quanto mais destruição ambiental tu tem, quanto mais destruição da biodiversidade nos territórios, mais acidentes climáticos nós vamos ter aquele território. Pode ser de secas ou pode ser de enchente, às vezes as duas coisas juntas. E às vezes fica difícil de compreender como é que uma cidade do interior do Ceará tem picos de calor infernal e no período de chuva, pelo menos na área urbana ou mesmo na área rural, você tem enchente que destrói estradas, pontes, né? Você fica nesses extremos. A capacidade de regulação de clima vai... A natureza também nos ajuda a controle da erosão, principalmente na agricultura, que a erosão pode ser um problema muito sério, né? Perca de solo. Ela controla desastres naturais, né? E modera esses eventos extremos, né? Que estão ficando mais e mais atuais. E o custo humano e o custo econômico para uma sociedade, como você tem o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu na Bahia, no Rio de Janeiro, você pode ter sistemas e economias destruídas, assim, em semanas, em dias, que levou anos. E a sociedade vai ter pouca capacidade econômica de reconstruir aquilo ali novamente, de tamanho para a destruição. Então, a natureza pode nos ajudar em relação a isso. Pode passar, Rafael. Aqui um pouco de importância, né? Aqui no Brasil, 12% das culturas agrícolas dependem da polinização dos animais. Olha que coisa. Não interessa se é agronegócio ou se é agricultura familiar. Desapareceu os polinizadores, vai ter queda de produtividade e produção. 12% das reservas de água doce mundial. O Brasil detém 12% dessas águas e elas estão bastante ameaçadas. Destruição da nascente, por muito uso dessa água e pela poluição dessas águas. Né? As espécies de flora brasileira, né, constitui base para produtos cosméticos e farmacêuticos. Ou seja, a nossa saúde, remédios, mais de 245 espécies brasileiras dão base, né? Então, para mais de 245. Então, isso é de uma importância enorme. Os fitoterápicos, né? A produção de energia também em relação a isso, pode passar. Renováveis, né? Aqui é outro quadro sobre essa história da sustentabilidade, o que é mais sustentável, o que interfere sobre a saúde. Vocês podem dar uma olhada nisso aí depois. Pode passar. Aqui outro ciclo, pessoal. Vocês veem aqui embaixo, ó, o capital natural. Eu vou ampliar aqui, ó. Então, capital natural, ó, crescimento de biomassa. Então, você pode produzir ração para os teus animais, você pode produzir energia, você pode produzir fibra, você tem água doce, você tem a polinização, você tem controles de pragas que a natureza faz, a reciclagem de nutrientes. E você tem uma devolutiva, às vezes, ó, que é a restauração dos ecossistemas, porque você degrada quando está produzindo, desmatamento e perda de biodiversidade e habitat, vai produzir, vai ficar uma pegada, aumenta a emissão de gases de efeito estufa, até a agroecologia, que não seja de agrofloresta, contribui para isso, e você aumenta o processo de poluição, no processo de produzir, até da embalagem que fica depois nos aterros de lixo. Boa parte dos problemas dos municípios com seus aterros são embalagens da natureza, de alimentos, né? Aí você tem a agricultura, né? Você tem a fabricação e o processamento, que nós chamaremos de agroindústria, né? Familiar ou do grande. Você tem a distribuição, marketing e varejo até o nosso pratinho em casa. Então, esse fluxograma aqui é bem interessante, ó. O capital humano que nós precisamos, do capital social que nós precisamos e do capital produzido. E lá embaixo, que muitas vezes os economistas e os planos de negócio não levam em conta, é o capital natural. Qual o efeito que esse sistema produtivo vai causar no território e no capital natural, né? Porque ele é a base de tudo. Sem ele, você vive uma ficção.
Pode passar, Rafael. Aqui uma questão interessante: biodiversidade, serviço ecossistêmico, desafios e oportunidades para o Brasil. Isso aqui é um material que a gente pegou do governo federal, na época do governo Dilma, né, que foram algumas oficinas. A integração de serviço ecossistêmico em políticas públicas para a conservação sustentável da biodiversidade. E a caatinga vem sendo, talvez, o bioma brasileiro mais ameaçado por falta de uma política pública eficiente, né, de preservação desse bioma tão importante para as economias locais, para a população, para a humanidade, já que ela é um bioma único. Pode compartilhar, Rafael, eu vou ficar por aqui hoje. Tá certo? Eu te agradeço. Então, eu vou dar uma parada por aqui, porque nós podemos ter alguns comentários sobre essa primeira parte da apresentação e também sobre aqueles que participaram da vez passada, se alguém não quiser comentar, perguntar, questionar alguma coisa, sobre a história do alimento, se alguém teve a lembrança de trazer um alimento para a gente, em torno desse alimento, ter uma discussão sobre esses temas. E uma das coisas difíceis, pessoal, que hoje eu tive uma solenidade de governo, eu tenho hoje um trabalho no setor público municipal de Fortaleza, tive uma atividade do governo do estado, mas poderia ser do município também, e tinha lá umas 80 pessoas, e praticamente só tinha agente de governo. Nós estamos com incapacidade enorme de organizar, mobilizar a sociedade em torno de questões importantíssimas para os territórios. Preservação da caatinga, né, prever fogo, produção agroecológica, destruição da biodiversidade, a questão hídrica no estado do Ceará, a questão dos resíduos sólidos. Os governos, todos eles, independente de partidos, perderam uma capacidade enorme. A sociedade se modificou muito. Eu venho agora estava numa reunião no território de Fortaleza, que é o Janguruçu, Grande Janguruçu. E lá moram 150 mil pessoas, perto de casa, perto de Messejana. Estava lá reunido com a liderança comunitária, e elas imaginam, 150 mil pessoas num só bairro de Fortaleza. Conjuntos habitacionais, construídos nos últimos 20 anos, e praticamente abandonados lá. E é como se fosse um outro país, uma outra cidade. E é difícil a mobilização dessas pessoas, a construção de uma vida comunitária, de uma vida coletiva. E uma simbiose disso em relação às políticas. Talvez a tarefa mais importante, mais ecológica, que se coloca em nosso território, é a vida comunitária nos territórios. É uma causa, é um bem comum que consiga mobilizar e colocar as pessoas em comunhão para a prática social de algum tipo de atividade. Né? Isso tem se enfraquecido profundamente. Ao isso se enfraquecer, os problemas se tornam maiores, porque serão impossíveis de ser resolvidos por uma só empresa, por uma só pessoa ou por um governo, sem uma participação ampla. E essa é que está, vamos dizer assim, o dilema dessa crise, né, de vida comunitária nos territórios e mobilização comunitária nos territórios. Eu passo a palavra aí para o Rafael e os comentários às pessoas que trouxeram alguma lembrança do alimento da aula passada. É isso, gente. A palavra está aberta aí. O Adalberto fez uma explanação, lançou algumas provocações, assim, no sentido positivo, né? Da gente partilhar juntos aí se houver alguma questão, alguma dúvida, e também partilhar o que foi proposto, né, no encontro anterior, que seria cada um socializar um pouco essa lembrança, né,
do alimento, como viveu essa experiência do alimento na sua vida, né? Vamos lá. Pai Neto, levantou a mão. Boa noite, né? Boa noite, querido. Novamente aqui falando eu falo muito do Maranhão porque é onde onde a gente ainda tem umas terras, mas eu fui criado entre o Maranhão, o Ceará e o Maranhão, que meu pai cuidava de gado, e ele tem chegado, ele levava gado para uma cidade, para outra, a gente viveu um bom tempo assim, numa vida um pouco nômade, né? E o que me lembra muito, ainda hoje permanece na minha vida, é a farinha, né? Porque a gente viajava, como a gente viajava tangendo o gado, a gente levava um alimento já consigo, o leite, né? Porque, apesar eu tenho intolerância à lactose, mas só se o leite ferver. Então, o leite in natura eu não me faz mal, até hoje. Então, a gente tirava o leite e comia com a farinha. Senão, eu sei nem se dá para ver aqui um pouquinho, né? Ela aqui, essa farinha é produzida ainda lá no Codó, no terreno de lá. A gente não tira a goma, ela é uma farinha diferenciada, e com isso, assim, eu não me sinto muito... eu não me sentia, não tinha sentimento, não. Passei a ter, agora, quando eu passei da pandemia para cá, que eu comecei a participar dos quintal produtivos, juntamente com o Bael, e a gente vendo, e a gente analisando o que estava comendo, né? E principalmente aqui a farinha industrializada, a primeira coisa que faz é tirar a goma total, deixa só o bagaço, aí não tem gosto nenhum a farinha. Então, se você deixa uma farinha com goma, ela tem outro sabor. Claro que fica mais caro, né? Tem que vender, mas tem uma qualidade. Você vai comer comida. Você não pode tratar do alimento como mercadoria, você tem que tratar como alimento, aquilo que você deixa aí, que você deixa eu sinto assim, as proteínas natural, né? E vendo também essa coisa do multiprocessado, não é que a gente vá salvar salvar a humanidade, né? Porque as transformações dos tempos, tem até uma palavra dentro da religião que diz: somente uma fé inabalável será capaz de suportar as transformações dos tempos. Então, nós estamos suportando as transformações dos tempos. Tem coisa que vem que é uma inovação intensa, que é bom, depois é uma coisa ruim, mas hoje no interior do Maranhão, principalmente nessa baixada que a gente chama o Maranhão, do Baixo Maranhão, que é ali Codó, os Cocais, muita criança e gente grande também não prefere comer o café com farinha do que o pão, né? Esse pão industrializado, do que o bolacha. Agora é porque a gente é acostumado, é pelo hábito de comer, não é que o sabor que vai superar, não. Porque se a gente se viciar também no doce, no multiprocessado, a gente depois vai também querer. Mas se a gente fizer por onde de não se viciar, e quem já, como eu, já tem um pouco de vício também, mas começa a quebrar um pouco. Aí, eu acredito. Isso é o meu ponto de vista, mas... Aproveitando aí dessa história, aqui no estado do Ceará e boa parte do Nordeste, para vocês terem uma ideia, a goma, ela é um ambiente que rastreia, né, um pouco esses últimos séculos, né? A mandioca brava, não mandioca brava, e a goma, né? E seus derivados, né? A minha avó, Índia Tremembé de Itapipoca, né, fazia os beijus, e a gente ia vender no trem, que passava para Sobral, né, que passava para o Piauí, né? E o que é que aconteceu? Esse fluxo, tem um autor, tem um intelectual brasileiro já falecido, um negro, geógrafo, cientista, um dos mais renomados, Milton Santos. E ele fala muito dessa história da paisagem, dos fluxos, né? E olha que coisa interessante, a goma, nos últimos anos, ela se expandiu para os territórios urbanos. E hoje é difícil você chegar numa cidade como Sobral, Fortaleza, Caucaia, Juazeiro, e a tapioca está presente em praticamente em cada esquina dessa. E a tapioca passou a ter um status enorme aqui. Você tem tapioca aqui de R$ 30 a tapioca em Fortaleza.
e você passa a ter tapioca de tudo que é jeito, até com doce de leite, tá certo? E tem a crepioca e a tapioca e cozinheiros famosos. Você chega em hotel 5 estrelas aqui de luxo em Fortaleza e tem lá uma pessoa fazendo tapioca. Você chega no mercado de São Sebastião, você chega no meio da rua, a comida de rua, você tem tapioca. Então, e você chega hoje em supermercado, é uma explosão de goma sendo vendida, correto? Isso, de um lado, é bom, porque tem a ver com a cultura nossa, com uma série de questões. Quem trabalha com alimento, da semente ao prato, a goma ela tem um problema. Ela tem um índice glicêmico que chega a 110, então ela é pré-diabética ou diabética quase já. Então é preciso ter cuidado com a quantidade de goma e de tapioca que a gente ingere, porque ela tem mais açúcar nela, se transforma mais em açúcar do que o pão. No entanto, ela é menos inflamatória. O nível de inflamação dela é quase zero. O pão o glúten inflama, cara, uma série de doenças, de alergia, o que não ocorre com a tapioca, né? E ela tem essa questão cultural nossa, né? Passa dos avós, bisavós, indígenas. Alguns estudiosos dizem que antes dos portugueses, franceses e holandeses chegarem por aqui, o Brasil já exportava, já tinha uma relação de comércio que se acelerou e a mandioca chegou na África e daí para o mundo, né? No nosso território. Então, ela tem uma presença indígena muito grande. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, o Sul e o Sudeste, eles são responsáveis por 90% da goma que é produzida no Brasil. Olha que coisa interessante. Então, hoje, o Ceará, de cada 10 tapioca que é vendido no Ceará, 9,5 é da fécula que vem do Sul, é da goma que vem de fora. E o Ceará perdeu a sua capacidade de produzir goma. E o Norte e Nordeste só representam 5% dessa produção. Então, o grande agronegócio do Sul e do Sudeste são responsáveis hoje pela expansão do consumo e do mercado de tapioca, as tapioqueiras aqui na saída de Fortaleza. Isso acontece a mesma coisa com o milho. O milho que hoje a gente come nas nossas festas populares também é um milho transgênico produzido pelo grande agronegócio. Tá? Então, isso mostra como a vida, como ela se materializa. Uma coisa boa, porque a cultura da tapioca se renova. Você tem jovens comendo tapioca hoje aqui, famílias inteiras, às vezes ao domingo sai para comer tapioca nos seus locais. De manhã cedo, os estudantes estão na avenida da universidade comendo aquela tapioquinha de coco, tá certo? Isso é uma cultura que se renovou. Mas a gente perdeu a capacidade de produzir e produzir uma boa farinha, uma boa goma. Quem mora em Fortaleza, uma cidadão mais urbano, ele não sabe, tá certo, a diferença entre uma farinha com goma e uma farinha sem goma. Porque quando torra lá na cozinha, e ele não é acostumado a comer uma farinha com goma, tá certo? Ele perde essa capacidade gastronômica de paladar, né? E os agricultores e agricultoras, eles comem a goma crua, misturada às vezes até com feijão ou com café. Aliás, a farinha. E para comer essa farinha, ela tem que ter gosto. Ela só vai ter gosto se ela tiver alguma goma nela. Então, tem vários pontos, né? O estado do Ceará, o distrito que historicamente tem uma goma Padre Vieira, lá em Viçosa do Ceará. Ele tem uma das gomas de melhor qualidade. Mas mesmo os produtores de Padre Vieira, já tem gente comprando fécula de São Paulo e misturando com a goma tradicional para poder render um pouco mais. A dona Dutti, que é uma agricultora, foi líder sindical, líder de associação, de cooperativa, uma professora de gastronomia lá de Ubachara, e ela fez um congresso da Rede Eco Ceará, tinha 450 pessoas, e ela fez um café da manhã maravilhoso, com mais de 8 produtos, todos sem trigo. Todos sem trigo. Ela fez um pão de ló sensacional, que ela faz esse pão de ló desde os 6 anos de idade.
Ela faz esse pão de ló há mais de 60 anos. E ela consegue, né? Ela produz com a igreja, para a igreja, né? E sem, ela não usa farinha de trigo, e a goma que a dona Dulce usa é uma goma original, sem mistura, sem a fécula de São Paulo, né? E ela consegue diferenciar o paladar só no cheiro, quando ela conhece. Então, isso mostra essa... Tem um livro fantástico, que é esse aqui, ó. Por coincidência, ele está aqui. Eu vou levantar aqui a estante de livro. É de um francês casado com uma cearense, Anselmo Jappe, As Aventuras da Mercadoria. É um livro sensacional. E esse livro, ele é tão legal, e às vezes a Polícia Federal, a polícia, ela rastreia o dinheiro, né? Você quer pegar aquela rede de corrupção, né? Você vai rastreando o dinheiro, para onde foi, para a conta de quem, para o Pix de quem. O mesmo com a mercadoria. Nós desenvolvemos uma oficina que a gente pede para pessoas trazer as embalagens de alimentos. Pode ser de óleo, pode ser de chocolate, pode ser de castanha, pode ser de manteiga. E a gente põe 4, 5 pessoas em grupo para rastrear aquele alimento. Como é que a manteiga é feita? Como é que ela é produzida, a manteiga? Ah, ela é produzida a partir do leite da vaca. Ah, do leite da vaca. Pode ser de outra, mas leite da... E como é que a vaca se alimenta? Ah, ela se alimenta do pasto e da ração. E como é que essa ração é produzida? Aí você vai rastreando. Aí usa trator para produzir a ração. E como é que o trator é produzido? E o combustível que o trator usa? E onde é que essa ração é transformada? Ah, numa indústria. A indústria foi, para você usar cimento. Você vai rastreando. E pela composição do alimento, tu vai vendo lá. Tem um professor fabuloso de alimento, de gastronomia, que diz, ó, se tu chegar no supermercado, pegar uma embalagem e virar assim, os ingredientes, e tiver mais de 3 ingredientes, não é comida. É outra coisa, não é comida. Então é melhor você comprar comida. Vai lá comprar batata doce, compra o chuchu, compra farinha. Porque se começar a ter 20 ingredientes, já não é alimento. É melhor você comprar e ir lá no canto que tem mais alimentos. Comprar cebola, comprar o alho, né? Compra o coentro, compra a cenoura, compra a berinjela, compra até a carne. Tá certo? Mas quando está numa embalagem, tem 20 componentes. Mas essa é bastante interessante a gente rastrear, tá certo? O alimento. De como é que o milho vem, de onde é que ele vem, de onde é que vem o feijão que a gente está comendo. Aí você consegue rastrear, né? E hoje o Ceará importa praticamente quase 100% da fécula de goma que é consumida no estado do Ceará. Tem mais gente aí que levantou a mão e que escreveu. Foi. A Camila escreveu no chat, eu lembro muito da farinha de milho de pipoca, produzida em casa. Hoje não se vê a produção. Nós perdemos, nós importamos todo o milho de pipoca. Tem alguns agricultores na Ibiapaba que produziam isso, mas muito pouco. Mas o que é interessante, aumentou o consumo de pipoca. Então, aumentou nos cinemas. Lá no trabalho que eu tenho, as pessoas já compram o saquinho industrializado e metem saque tudo no micro-ondas para fazer a pipoca. Aí a gente pode rastrear, saber que ingredientes tem dentro, de onde está vindo, qual a indústria que empacota. E hoje aumentou o consumo de pipoca, que é legal, é bastante importante, porque é uma coisa sadia, mas tem conservante e provavelmente produzido pelo agronegócio, que o estado do Ceará importa isso, né? Milho de pipoca. E é um milho legal de se produzir. Alguns agricultores ainda... Eu tive essa... Eu acho que eu ainda tenho aqui. Tem mais de um ano que ela está aqui no vidrinho, esse milho de pipoca que eu ganhei de um agricultor lá na Ibiapaba. Certo. Quem levantou a mão foi o Manuel Neto. Boa noite, pessoal. Sou o Manuel Neto, Oliveira aqui de Xadá, faço parte do sindicato da Bodega. E eu trago o alimento, talvez o alimento está caminhando no começo, né, Adalberto? Um caixão de banana.
A banana é muito forte na nossa cultura. O meu avô é filho de índio, do Amazonas, minha avó é da Paraíba, do Catolé do Rocha, e ela fazia muito mingau de araruta. Quando chegou aqui no Ceará, nenhum se adaptou à cultura do leite, e a ausência da araruta fez o meu avô trazer o conhecimento da banana para minha avó, pegar a banana, machucar ela, fazer o pó para fazer o mingau para as crianças. Isso é uma pessoa que não tinha problema de leite, não tinha acesso, esse mingau foi uma alternativa na alimentação aqui dessa região. Até hoje a gente tem esse costume ainda da banana, né? Então, assim, é um alimento muito bom e vai de várias formas a banana. Então, é um alimento para nós extremamente enriquecedor. Esse é o alimento que eu trago para compartilhar com vocês aqui. Aí a banana coruda é uma das principais que a gente fazia aqui. Aqui é banana maçã, mas também tem a coruda. E esse ano, Alberto, para compartilhar com vocês aqui, com o senhor, é um ano de muita dificuldade. Eu produzo aqui um sistema agroecológico, uma hortazinha que eu tenho. Eu já troquei o esterco pela compostagem. A base de fibra de banana tá boa. Mato verde do roçado que a gente tira junto, eu não uso mais o fogo, praticamente. E eu faço essa junta de compostagem. O estrômetro estava com outro problema, a questão da infestação de insetos, que o grilo vinha formiga, vinha tudo junto, e a questão do veneno da pulverização dos animais. Então já fiz essa troca, né? Eu não sei se já nivelou essa conta negativa minha, mas eu já pratico isso. E outra coisa que eu queria... É isso que Legal. eu tenho a compartilhar, né? Com o senhor e com os Olha, demais. a Pois não. banana, a banana é uma coisa assim das Américas, né? Ela tem dessas florestas tropicais, né? E a Universidade da Califórnia, eu tenho esse texto, acho que tem uns 35 anos que eu tenho esse texto. Antes de eu encontrar o pai da agrofloresta, mais moderna, né? Que é o Ernest, né? E a maior produção de banana no mundo hoje é a América Central, bem pequenininha, né? Ali aqueles países, né? Nicarágua, Guatemala, né? Cuba, Honduras, né? Panamá, né? E está com problema porque está tendo muito esses tufões, né? Esses tornados, né? E aí está cada dia mais difícil produzir banana naquele território. Mas hoje quase 70% do que é consumido no mundo, principalmente na Europa, vem daquela América Central. E lá é uma forma muito agressiva, né? A banana, praticamente, ela é colocada, o cacho de banana, dentro do saco com veneno. O veneno já está impregnado no saco. E ela cresce dentro daquele saco plástico, né? Isso ocasionou uma série de problemas. O mercado começou a exigir alguma mudança nisso. E tem 3 multinacionais no mundo que controlam 90% do mercado de banana no mundo. Olha que interessante. E toda banana que é consumida no mundo, 3 multinacionais controlam esse, essa coisa da banana. Então, a banana está espalhada pelo planeta. Então, a coisa, né, como o tomate está espalhado pelo tomate, como o milho também está bem espalhado pelo planeta, né? E batata doce também está bem. O Ceará é o maior produtor de batata doce do Brasil, né? São Benedito é a capital da batata doce do Brasil, né? E o Ceará exporta para 6 estados, com muito veneno, com muita adubação química, e toda da agricultura familiar, toda a batata doce. No Ceará não tem agronegócio ainda produzindo batata doce. Mas a banana ela é extraordinária, desde a embalagem dela, né? Tem embalagem mais perfeita que a embalagem de uma banana, né? E a banana tem um pouco a minha memória, porque a irmã da minha mãe, em Itapipoca, casou com os Barroso, e os Barroso lá em Itapipoca tinham uns latifúndios, na Serra de Ururetama, Assunção, Itapajé, né? E tem a Florinda Bucão, aquela atriz, né? A terra, Ururetama, a terra da banana, né? Toda essa história. Baturité também eu aprendi muito, mais de 20 anos trabalhando naquele território. Então a banana é uma coisa que marca alguns territórios nossos, assim, de forma bem legal, né? E diferentes tipos de banana, né? A banana prata, ela não existe na Europa, ela não é consumida na Europa. Eu levei até uma amostra de banana prata para um comprador de produto orgânico. E a gente consegue produzir banana, pelo menos nas serras. Você tem ali em Limoeiro e no Baixio, né? Hoje o supermercado tem praticamente uma empresa vendendo toda a banana de supermercado aqui, boa parte do ano. Mas tem muito veneno.
de um sítio que tem aqui, né? Mas naquela região de Baturité e até de Itapipocas, praticamente se produz banana sem veneno, ainda em alguns territórios. E lá eu trouxe um cara da América Central para cá, ele ficou impressionado. Como é que ele viu milhares de hectares de banana produzidos sem... E o interessante da banana de Baturité é que não tem irrigação. O clima ali é tão favorável, né, que eles produzem banana sem irrigação. E a banana, quem percebe, principalmente nas regiões da serra, ela se auto-aduba, né, porque vão nascendo os filhos, os filhotes, as netas, você tem que fazer o desbasto, né, e fica aqueles troncos de bananeira. A Universidade da Califórnia fez um estudo há 30 anos atrás, é o melhor adubo do mundo. Então, quem tem bananeira tem o melhor adubo do mundo, segundo a ciência. Ela é melhor do que esterco de gado, ela é melhor do que esterco de galinha, ela tem potássio, ela tem água. Então, o Ernest lá, você faz as bandinhas de bananeira, mais ou menos disso, corta no meio, faz as bandinhas, põe entre as fileiras da produção. Se quiser picotar com alguma máquina, também pode fazer, tá certo? Mas você pode produzir, você fortalece, você pega todas as fileiras e vai botando aquele piso de bananeira, né, de bandinhas. E ali, depois de algumas, aquilo vai irrigando, aquele é adubo líquido, e depois vai virando um adubo sólido. Mas se você quiser incorporar também num composto, quem tem banana pode substituir muito, em quase... A boa parte da produção de café na serra era adubada com as bananeiras e com as folhas de ingá. Ingá é uma fixadora de nitrogênio, né? Muito legal, tem diferentes tipos de ingá. Então, para a serra, banana e café. Banana, café e ingazeira é uma... E 2 séculos. Imagina tu produzir café durante 200 anos, produzir tangerina, produzir limão, sem uma gota de esterco de gado, porque não tinha vaca. Por que que nós temos tanta alergia a leite? Porque a vaca só chegou aqui há 500 anos. E nós temos milhares de anos aqui. Então, nosso corpo não está acostumado. Né? Falaram para o nosso corpo que, ó, agora tem que tomar leite de vaca. Você tem aqui 4, 5, 10, 15 mil anos de humanos nesse território que nunca tomou leite. Aí vem um pouco do sangue em português, né, o holandês, mas é pouco. Então, tem gente que tem muita resistência em problemas de saúde. Então, a bananeira, ela se aduba a si mesma, é um adubo sensacional. Para quem é pré-diabético e diabético, tem que ter um cuidado um pouco com ela, né? Porque ela tem muito açúcar, né? Mas ela é um alimento sensacional. Ela dá hoje essa biomassa de banana, farinha de banana. A turma está usando nas academias, né? E ela também serve como filtro. O pessoal faz uma fossa ecológica baseada nas bananeiras, né? A Petrobras financiou muito isso. Ou seja, a banana é um alimento sagrado, né? E às vezes a pessoa, para produzir, em algumas regiões tem que irrigar, né? Mas se junta com outras coisinhas, esse custo da irrigação cai, né? Da água, pode reciclar essa água também, pode usar água cinza, né? Que sai da pia, do banho, né? E é bem legal. Bananeira é um alimento muito sagrado. Rafael, mais alguém aí? Ô, Neto, você terminou? Você queria falar mais alguma coisa ainda? Não, era só para compartilhar a pergunta do pai Tranca-Rua que fez no início, o Dalberto pegou. Ele está a fim de fazer um roçado do Maranhão e quer uma tecnologia para não usar o fogo. E a gente tem muito agricultor ainda que usa aqui também na região o fogo, né? E aí a gente devolve essa pergunta para o nosso professor, o senhor Dalberto. Vai depender muito do que é o sistema lá, né? É um sistema de alagadiço, né? Um sistema de... Isso é a primeira coisa. A gente tem que aprender com nossos pais e avós, os que são agricultores, né? O que é propício, né, para aquela região. Depois, o que a família quer plantar, né? Que aquele grupo de produtores também quer plantar, né? Durante muitos séculos, o fogo é um instrumento fabuloso, porque ele cria uma eficiência, os índios faziam isso, né? E circulavam, porque ele fazia fogo naquela área,
usava durante alguns anos e ia embora, e a mata depois subia, e depois de 15, 20, 30 anos ele voltava. Tinha muita terra, terra livre, e ele fazia esse ciclo inteligente, né? Havia muito mais água, havia muito mais umidade, havia menos incêndio, menos acidente, população menor, mas isso ficou complicado ao longo dos anos, né? E hoje você tem muita tecnologia barata, boa, para diversos sistemas de produção. Então, um agricultor, eu conheço bem Quixadá, fui secretário de Agricultura, tive o privilégio de passar pela Escola de Agricultura da Caatinga e Quixadá, né? Então, para mim, é uma das maiores oportunidades que eu tive na minha vida. Foi ser secretário de Agricultura de Quixadá, foi trabalhar com o Sindicato de Trabalhadores, trabalhar no Cipó dos Anjos, trabalhar nessa região maravilhosa, aprender com a associação, com o surgimento da bodega, né? Com a Aeronilton, com a Conceição, com o Ayrton, né? Que também foi presidente do sindicato, depois virou vereador, foi secretário de Agricultura, e há territórios vivos em Quixadá que são maravilhosos. E, tipo, meu pai também trabalhou em Joatama na década de 50, como antropólogo, né? Então, e nós fizemos agrofloresta, aprendi muito, inclusive sistemas de produção muito interessantes. Em Quixadá, por exemplo, tem uma produção grande de castanha de caju, né? Tem um solo arenoso que vem lá da praia, né? E chega até o sertão. E pouca gente às vezes sabe disso, né? Que no meio dessa caatinga você tem um oásis de solo arenoso e de produção de castanha de caju e seus derivados, né? Eu vi caminhões e caminhões saindo do Cipó dos Anjos, né? Carregados de castanha de caju, né? E então, dependendo do que vai produzir, o agricultor, por exemplo, se você tem uma... Eu aprendi com um produtor do assentamento Boa Vista, ele não usava esterco de gado nas hortas, nem de animal nenhum. Eu digo, rapaz, como é que tu te vira? Ele disse, rapaz, eu vou lá na beira do rio e pegar aquela terra preta, misturo com minhas coisas e isso dá minhas hortas. Eu não preciso de esterco de gado, que a horta exige muito. Então, se você vai produzir hortaliça, os produtores de hortaliça, por exemplo, eles não vão queimar. Se vão queimar, talvez uma vez na vida, nunca mais. Porque ele estabelece aquele hectare, meio hectare de hortaliça, né? E ele não vai queimar aquilo que ele está produzindo, né? Não precisa, não tem utilidade. Ninguém queima porque é doido ou porque quer fazer mal à natureza. Queima porque é uma ferramenta tecnológica para você fazer, né, isso. Depois, se você tem uma produção de fruta, de limão, de tangerina, de caju, não vai queimar. Não vai queimar aquilo que dá economia para ti. Então, as fruteiras, se você for fazer fruteiras, você não vai... É no Cipó dos Anjos, na região do Cipó dos Anjos. Toda a região do Cipó dos Anjos, ali em Quixadá, é uma produção de muito dinheiro. Na época, o pessoal assaltava até a turma que ia comprar ou vender as castanhas. Muito dinheiro. Então, dependendo do que você vai produzir, né? O sistema de fruticultura é muito interessante, porque ele vai dar durante anos, você pode consociar com outras coisas, tá certo? E ele dá uma riqueza que você não vai queimar, né? Depois o processo de mecanização hoje, que tem máquinas pequenas, motosserras pequenas, né? Que você pode fazer um trabalho, mini tratores, tratores à mão, trator de moto, tá certo? E que facilitou esse processo. Então, você precisa aí de uma cooperação. E tem muitos sistemas agrícolas hoje, agroecológico, a transição agroecológica, a agricultura familiar, tá certo? Que utilizam esse processo, né? E houve uma democratização maior do crédito, né? Houve uma democratização de compra de implementos, né? Agora está chegando máquinas da China, né? Pequenas máquinas para a agricultura familiar. Isso facilita, às vezes, essa transição.
Mas você não pode transitar para um sistema que usa fogo e vamos dizer assim, e ficar dependente de outros sistemas, não é bom, né? E o grande problema nosso é dar um sistema sustentável, econômico, ecológico e social para um sistema agrícola. Porque não basta ele ser ecológico se a produtividade dele é tão baixa. A família não vai viver daquilo. O grupo não vai viver daquilo. Entendeu? E não adianta ele ser muito produtivo e destruir água e solo, porque vai durar 10 anos, 15 anos, depois vai se acabar. É um ciclo curto, né, de produção. Então, você tem que construir esse equilíbrio para transitar para um sistema, tá certo? Que esteja sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e sustentabilidade ecológica. E hoje já tem conhecimento suficiente no mundo e nos territórios brasileiros para isso. Nós precisamos de mais intercâmbio entre os agricultores. Tem agricultor que faz isso há 25 anos, ou na Caatinga ou com as hortaliças. Dona Lucivalda, da Ibiapaba, faz 20 anos que faz agroecológica em 8 hectares de terra. Ela foi a maior produtora de morango orgânico aqui do Ceará. Produz tudo, 25 produtos. Então, há uma escola de agricultores e agricultoras que são professores hoje, que conseguem produzir sem veneno, que conseguem, são mestres de agroecologia. Tem o mestre da cultura, hoje tem os mestres de agroecologia. Tem que aumentar esse intercâmbio, né? E aí, lutar por política pública nos institutos federais de educação, nas escolas técnicas. A EMATES agora vai receber, parece que 80 técnicos novos, concursados, né? E lutar para que a assistência técnica chegue. Mas produtor e produtor não pode ficar esperando para o governo, tá certo? E aí ele tem que se mexer de lado, ou com a associação, ou cooperativa, ou com a Bodega do Povo, ou com a ONG do algodão agroecológico, né? A companheira falou aí da quantidade de anos já que ela produz algodão agroecológico. Eu conheço essa experiência de perto, né? Desde o seu nascedor. Então, é uma das experiências muito boas. Mas tem diversos sistemas: café agroecológico, caju agroecológico, hortaliças agroecológicas, fruticultura, e agora nós estamos querendo construir a pecuária agroecológica lá no território de Irauçuba, né? E aprendi muito aí com o Tadeu, de Itapoerás aí, né? E com os agricultores e com agricultoras. Aí que está o início de tudo. O início de tudo está no conhecimento do agricultor e da agricultura. Não tem outro caminho. Quem tenta levar pacote fechado para os agricultores, pode ser de ecologia, pode ser de agroecologia, pacote fechado, o produtor põe para fora. Não aceita. Não vai funcionar. Pode gastar o dinheiro que gastar. Pode ter uma agroindústria de 1,5 milhão. Sabe qual é a resposta do povo? Deixa a agroindústria abandonada. Não funciona. Ela não veio da construção daquelas pessoas. Não foi uma construção consciente do grupo. Ou foi um vereador que trouxe, ou o presidente da associação, ou um político, ou às vezes uma ONG muito bem intencionada. Quando você passar daqui a alguns anos, essa agroindústria vai estar fechada, porque ela não pertence à alma do povo. Isso precisa ser construído com diálogo, com tempo, com paciência e principalmente com a sabedoria popular. O povo sabe muito bem o que é a labuta diária. Então, eu faço agricultura familiar há 40 anos, faço agroecologia há 35, com Dona Salete, com Dona Joelma, com seu Francisco, com Dona Lindalva, com seu Joabe. São milhares. E eles já fazem agroecologia há 5 anos, há 3 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 25. Não deixam de fazer. Eu não sou religioso, eu respeito muito as religiões. Meu pai é antropólogo. Tem aqui eu acho que eu tenho umas 3 Bíblias aqui e o Alcarão do pessoal muçulmano, tá certo? E respeito muito. Tem algumas passagens bíblicas ocidentais que são interessantes. Bateram lá na porta do Zezinho e perguntaram, tem uns homens aí batendo na porta, e o que é que eles querem? Eles querem dinheiro, então dá a César o que é de César. César quer dinheiro, dá dinheiro para eles. Porque não é o dinheiro que faz parte da transformação, ele ajuda. Um agricultor lá do Jaibaras em Sobral me disse, o dinheiro é como sal, doutor. Se não tem, a comida fica em estouro. Se tem demais, estraga. Você não ganha
o pertencimento de agricultores e agricultoras só com um discurso que ele vai ganhar mais dinheiro, tá certo? Que ele vai ficar rico, que ele vai se tornar um empreendedor disso, daquilo outro. Não é o dinheiro que nos transforma. Pode ter certeza. O que nos transforma é outras coisas. Certo? E é isso que as políticas públicas, as entidades têm que perceber. Porque muitos vão lá dizendo que o estudo de mercado, que isso vai dar tanto, vai dar tanto, vai dar não sei o quê. Se fosse isso, era muito fácil. A nossa alma humana é movida por outras coisas também. E a gente precisa se aproximar dessas outras coisas da alma do nosso povo. Paulo Freire criou um método para isso. Ouvir o povo, ouvir a natureza, ter paciência, levar essa pegada que o povo leva. Ele já quebrou um bocado de banco, já quebrou um bocado de empresa. Mas a agricultor está lá, na labuta. Eu conheço um há 40 anos, que já vem do avô e do bisavô. Então, acho que é por aí. Por favor, Rafael. Gente, nós estamos aqui já no horário para a conclusão, né? Não sei se alguém ainda quer mencionar mais alguma ideia, né? A Camila aqui escreveu no chat, interagindo aqui com a fala do Adalberto, falando da matéria orgânica nas margens dos açudes ou rios, Exatamente. a produção de castanha de caju, que Xadala perguntou onde é. Cipó dos Anjos. Não sei como é que está a produção hoje, mas era enorme de grande, fico impressionado. Caminhões e caminhões saindo na safra. Nossa amiga aí, companheiro de Xadá, pode dizer, o Manuel levantou a mão. Diga aí, Neto. O seu Alberto, o Aeronildo agora junto com a bodega e junto com o sindicato, os agricultores estão na agroindústria da castanha do caju e da cajuína, para beneficiamento, viu? Era um sonho antigo nosso, a gente fez até um projeto na época, escolhemos até o local, mas não conseguimos recurso. Hoje está em construção lá e um desejo medonho para poder botar para funcionar. Então lá no Cipó dos Anjos continua? Dá para fazer a cajuína e comercializar na feira que já faz em Fortaleza aí, né? Na Casa Comum, na bodega. Aqui no próprio sindicato, em frente ao sindicato, toda terça-feira tem uma feira acontecendo. Então tá na luta, viu? Tem uma oportunidade de vir aqui o sertão, não deixe de andar, não. Eu tenho que ir lá, no pai do Aeronilton, lá na Água do Mato, né? Joguei bola ali em frente àquele campo. Isso. Joguei muita bola ali com eles ali, comi um bode bom, eu tenho que voltar para comer esse bode lá. Com saudade, por isso que eu vou sair da prefeitura para voltar para o campo. Posso ficar preso dentro de 4 paredes, não, que a loucura aumenta. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, espero que vocês estejam gostando, deixem aí o seu feedback, né, o seu retorno, o que vocês estão achando, se é isso mesmo, né, a gente está em contato direto, e a gente vai voltar quinta-feira às 6h30, né, para a última aula, aula desse módulo, que é de resiliência dos sistemas socioecológicos. São 3 módulos ou são 4? São 3, né? Tá. Até quinta, tá bom? Tá bom. E aí, é o fechamento, né? E aí eu queria... Obrigado, Olímpio, ótimo. O Olímpio está aqui, eu não tinha visto o Olímpio. Um abraço, Olímpio. Olímpio, tá feliz esperando as expectativas. Gostou das Saudade aí da turma de São José. Muito obrigado a vocês. Vamos prosseguir. Adalberto, é um prazer te ver, cara. Você nunca mais andou pelo São José, rapaz. Rapaz, eu fui sequestrado pelo Evandro Leitão, vou sair da prisão. Eu estou sabendo. Eu escrevi até para o Lula, para ele me libertar e mandar a diplomacia brasileira me libertar. Mas que em dezembro saiu o alvará de soltura, viu? O Deodato entrou, disse que vai conseguir essa liminar, vai sair o alvará de soltura em dezembro. Diga aí, Deodato. Adalberto, então se prepare já para no próximo inverno. Estou lá esperando lá com alguns hectares ali, juntando tudo, dá uns 700 hectares esperando por um cabo bom para me auxiliar nisso lá, viu? Vamos lá, estamos juntos. Vamos lá, fim de semana eu estou livre, eu vou começar a viajar. Agora está concluindo o plano diretor e vou ter tempo os fins de semana para começar a trabalhar no campo de novo. E como eu falei para vocês, nós estamos anunciando em breve um curso do Carbono Social Comunitário de 240 horas para formar técnicos públicos, produtores,
para que a assistência técnica desse, né, teve uma live que a gente fez, o Rafael pode disponibilizar com a CEPOR, com o MAPA, com o Ministério da Agricultura, sobre isso, e nós precisamos construir urgentemente sistemas agrícolas na Caatinga que sejam resilientes à mais seca, à mais falta d'água, e que consiga produzir, continuar produzindo e aumentar a produtividade no campo, porque vai ficar mais quente, vai faltar mais água, e nós não podemos colocar o Ceará como um grande importador de alimentos que tudo que come, porque isso é um risco muito grande para a nossa economia, ou de uma pandemia, ou de uma inflação muito grande, ou de um desastre em regiões produtoras, e a gente pegou uma sabedoria que é milenar, porque faz milhares de anos. Para vocês terem uma ideia, lá no Quilombo do Evaristo, eu falei isso para vocês, nós temos a panela mais antiga do Ceará, no Baturité, toda reconstruída da arqueologia, toda de barro. Em 1320, essa panela. E lá tinha batata doce. Foi encontrado dentro dessa panela a batata doce. Então, nós temos milhares de anos produzindo batata doce. Nós não podemos perder essas culturas, nós não podemos desaprender de produzir alimentos com qualidade, nos territórios. Porque tem território que dá para produzir uma coisa, mas no outro não dá. Os sistemas não são iguais. Tá certo? Onde tem muita umidade, onde tem muita coisa, não vai dar para produzir. Carnaúba não dá, cera e seus derivados não dá para produzir em todo canto. Feijão é muito difícil produzir em outros territórios, né? Então, você tem que ter territórios diferentes para ter essa diversidade, essa agrobiodiversidade, né? Então, é uma tarefa emergente de a gente... Então, esse curso vai ser em parceria com a CEPOG, a gente quer até transmitir pelo canal do YouTube da CEPOG, do MAPA, e, claro, tem um número X de alunos em sala de aula, a gente vai abrir as inscrições com alguns critérios pelos territórios do Ceará, né? Oi, Lucas. Então é isso, agradecer a vocês, quinta-feira agradecer ao Deodato, ao IBAMA, à deputada Luziane Lins, que é a provedora dessa emenda, ao INGET, ao Rafael, e é isso, praticar, conviver de forma comunitária, fazer trocas ou no trabalho, né, ou na vida comunitária. Nós não temos outra saída. A gente aprendeu a falar e aprende a falar com os outros e desenvolve o cérebro com os outros. Não há saída para a espécie se não for juntos. Esse é o grande desafio. Juntos, a gente vai enfrentar os desafios da melhor forma, seja em cidades ou seja na área rural. Nós não temos outra opção. Nós temos que estar juntos. Ok, muito bem, Adalberto, muito obrigado a vocês. Quem quiser abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto. Agradeço muito aí Parabéns, Tatiana, pela sua produção agroecológica. Eu quero visitar. Vamos ver se a gente consegue aí o Alvará, já liberaram até a Luiziane, e o Adalberto ainda está aí. O Deodato está com essa tarefa de liberar e me liberar, né? Tem que entrar com Itamaraty aí. Pedir, né? Vamos fazer agora a foto, hein? Vamos lá? Tu pega aí as duas ou está todo mundo no account? O Deodato agora liberou, o Deodato. De novo. Vai, 3, 2, 1. Pronto, valeu. Próxima semana, se der tudo certo, eu vou pegar uns alimentos bem nossos, vou fazer um prato aqui na cozinha. Pelo menos digitalmente vocês vão degustar esse alimento. Eu vou ver se faço uma sopa de batata doce com a batata indígena aqui de Pindoretama. Eu tenho até umas sementes para passar umas ramas para o Deodato. Eu vou aí para comer. Aí a gente faz daí. Vamos marcar o encontro. Eu acendo o fogão. Acende o fogão. Então, tá, essa sopa de batata doce, a batata é do Ceará, indígena, e aqui de Pindoretama, e a gente está espalhando ela pelo Ceará. Tá certo? Um abraço para vocês. Muito obrigado. Valeu.